nome é Kathleen e agora vamos falar sobre o 8º episódio da 3ª temporada de Ted Lasso. Se você é novo aqui, a gente já tem vídeo sobre os outros episódios dessa temporada aqui no canal e esse vídeo vai ter spoilers sobre o episódio em si. Bom, então vamos lá falar sobre tudo que rolou nesse episódio. E agora a gente tá finalmente na reta final aí da temporada, né? Faltam 4 episódios pra gente terminar. E a gente tem muita coisa ainda sendo desenvolvida, muitos tópicos que ainda precisam aparecer, mas também temos alguns arcos narrativos que já estão caminhando para a conclusão, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, vamos começar sobre o grande tópico do episódio, né, o assunto principal aí, que é essa questão da Kylie, que teve as suas fotos íntimas e vídeos íntimos vazados. Bom, a gente descobre logo no começo, né, do episódio que teve um ataque hacker aí, várias atrizes, cantoras, pessoas famosas, né, várias mulheres tiveram suas fotos íntimas vazadas. Bom, talvez homens também, né, mas a princípio a gente tem esse foco aí em mulheres que perderam esses vídeos e fotos íntimas. E acontece que a Kylie, ela tinha um vídeo íntimo que ela tinha mandado para alguém no passado, esse vídeo acabou sendo vazado e ela virou notícia. É um assunto, assim, super delicado, é muito real, isso acontece, né, com muita gente, e a gente vê a Kylie realmente sofrendo com essa situação, porque, como ela fala, né, tudo que ela já tinha feito antes era consentido, mas aquele vídeo, né, aquele material específico era particular, não era para ter sido divulgado e acabou sendo divulgado, e aí isso acaba virando um grande problema ali na vida dela. Bom, e isso leva a gente diretamente pro relacionamento dela com a Jack, que já vinha mostrando, né, ser um relacionamento um pouco estranho. Isso porque a Jack, ela é um pouco controladora, talvez, né? Ela tenta sempre assumir o controle do relacionamento em si e de todas as situações, com esse jeito dela, né, de eu posso resolver tudo, eu posso fazer tudo. E a gente já tinha visto isso bem no comecinho do relacionamento delas, quando a Jack tava sempre querendo sufocar a Kylie ali com tanta demonstração de amor, com tanta demonstração de que ela se importa, tantos presentes, tantas coisas, e a Kylie ficou meio assim, sem espaço. Elas conversaram e tal, mas agora com esse tópico, esse lado, né, ruim, negativo da Jack acabou vindo à tona de novo. Para controlar a situação, ela faz com que a Kylie falasse, né, fizesse uma declaração em suas redes sociais, se desculpando, falando que ela se sentia muito envergonhada do que ela fez, que ela não deveria ter gravado, e a Kylie não gosta disso, porque é uma forma da Jack encarar que vai totalmente contra com a forma como a Kylie pensa, né, a Jack realmente joga a culpa desse vazamento em cima da Kylie, sendo que não foi ela que vazou o vídeo, e sim aí o pessoal que fez o ataque hacker e tudo mais. E isso nos leva também para uma situação muito constrangedora, né, envolvendo Jack e Kylie, que a gente sabe, né, que a Jack tinha convidado a Kylie para aquele evento super importante com os famosos, onde ela ia conhecer, né, um cara super importante ali pro networking dela, e a Jack simplesmente chega e fala, eu cancelei. E essa atitude de cancelar sem ter falado com a Kylie mostra duas coisas. Primeiro, que ela tá meio que com vergonha de mostrar a Kylie para outras pessoas depois desse incidente aí, né, do vídeo vazado, e segundo, que ela controla a situação. Então ela cancela quando ela quer, ela não precisa perguntar pra Kylie o que ela acha, e isso é um grande problema no relacionamento. E segundo, né, quando elas vão ali jogar golfe e a Jack encontra uma amiga que ela conhecia, e ela apresenta a Kylie como amiga, e isso é bem complicado, porque mostra mais uma vez como ela tá envergonhada de assumir que ela está em um relacionamento sério com a Kylie por causa dessas fotos vazadas e tudo mais. E isso, junto com a declaração, acaba sendo a gota d'água e a gente vê um possível término aí delas. Bom, eu acho que é um término, pode ser ainda que a Jack volte, peça desculpas, mas pareceu bem um término aí e com bons motivos, porque não foi legal a forma como a Jack agiu. E isso ainda pode reverberar na empresa da Kylie e tudo mais, mas vamos ter que esperar os próximos episódios para saber os detalhes. E ainda falando sobre fotos e vídeos vazados, a gente vê que toda a galera do Richmond ali, né, eles fazem um acordo de apagar todas as fotos e vídeos, porque não é certo eles consumirem esse material, né, que foi tirado de forma indevida das pessoas
pessoas, então eles combinam de todo mundo apagar. E o Colin, ele acaba indo pra um canto sozinho ali pra apagar essas fotos, mas o Isaac, que é o capitão da equipe, né, ele chega, acaba pegando o celular do Colin e ele, assim, a série não mostra, né, mas a gente subentende que ele viu aí fotos íntimas masculinas, né, a gente sabe que o Colin é gay e isso é um segredo, né, ele não contou isso pra ninguém, apenas o Trent descobriu. Então agora, provavelmente o Isaac descobriu e tá uma situação meio estranha, porque o Isaac e o Colin trocaram olhares meio assim, complicados, né, e constrangedores, e não vimos mais eles em cena. Então isso é um tópico que vai ficar pro próximo episódio. Com certeza isso vai ser explanado, o que o Isaac sentiu, se ele vai expor isso pra alguém, como é que o Colin vai agir e tudo mais. Isso ainda vai ser explanado, mas você vê que foi um outro ponto aí que essas fotos e vídeos vazados trouxeram à tona também. Mas agora vamos falar sobre outro arco importante aí, que é o arco do Nate. No episódio passado eu não falei muito sobre o Nate, mas falando agora, a gente sabe que o Nate finalmente chamou a Jade pra sair, né? E eles saíram, dormiram juntos e eles estão meio que em um namoro que tá começando. A gente vê o Nate muito inseguro no começo, porque ele quer muito namorar com ela, ele tá super afim dela, mas ele não sabe como pedir ou como definir isso. Então fica até uma coisa assim um pouco estranha, ele perguntando: ai, o que somos? Somos namorados? Não somos? Mas sim, eles são namorados oficialmente agora. Parece que ela tá super na dele, ele tá super na dela, está tudo perfeito assim pro Nate. E isso revela um lado do Nate muito mais humano, muito oposto ao que a gente viu na segunda temporada, né? Quando o Nate tava se rebelando ali pro lado do mal. A gente não vê mais esse Nate, a gente vê um Nate que está caminhando aí pra sua redenção. Mas isso não é só pelo namoro que ele tá começando agora. A gente teve uma cena bem importante nesse episódio, que foi o Ted levando seu filho, né, e também junto com o treinador Beard, pra assistir um jogo do West Ham, que é o time do Nate, né? São totalmente rivais, mas eles vão lá assistir esse jogo. E quando o Nate vê, ele fica surpreso, mas uma surpresa boa. Então, até outros treinadores falam, né? Tipo, ai, que babaca, eles ali assistindo. E o Nate fica feliz, ele dá um sorrisinho, ele fica tipo, ai, sabe? Ele não fala, mas dá a entender que, nossa, o Ted tá aqui, que legal. Então isso mostra que o Nate, ele ainda pensa naquela situação lá do terceiro, quarto episódio, quando ele queria se desculpar com o Ted e ele não pôde, né? Ele não teve oportunidade, mas ele queria muito se desculpar. Ele não sabe como, mas ele quer, porque ele sente que não foi legal como a relação dele com o Ted terminou ali, né? Da última vez que eles se viram, que eles estavam juntos. E o Nate ainda pensa nisso, ele ainda tem essa afeição pelo Ted. E também ele tem saudade, né, da galera do Richmond. Isso ficou muito claro nesse episódio, porque ele tentou chamar os seus auxiliares ali, seus treinadores, para tentar criar uma versão aí do Diamond Dogs, né, do conselho masculino ali, do clube deles. Ele tentou criar e foi um fracasso, o pessoal não engajou, não deu certo. E, gente, essa química, né, que o Ted tem com o Beard, que conseguiu passar pro Roy, né, pro Trent, pro Hewins, pra todo mundo, essa química é única. Então, o Nate não conseguiu reproduzir isso, mostra como ele sente falta dessa relação que ele tinha na antiga equipe. E pra piorar, o Rupert não ajuda em nada, né? O Rupert é um baita babaca, ele não trata o Nate bem, ele não dá nem atenção para as coisas que o Nate fala, ele nem foi na reunião que o Nate tentou montar ali, né, pro novo clube dele. Então, é muito oposto a forma como a Rebecca e o Ted tratavam o Nate, agora como ele é tratado pelo Rupert, né, que é o seu superior nesse momento. Então, assim, realmente ele está um passo mais perto da sua redenção, né? Provavelmente ele vai se redimir, provavelmente ele vai voltar, enfim, não sei se vai voltar para a equipe, mas ele provavelmente vai voltar pro lado dos mocinhos. E no começo não era algo que eu queria, mas assim, a temporada tem desenvolvido bastante essa humanidade do Nate, mostrando que ele não é um baita babaca como ele pareceu ser. Bom, divide opiniões, mas provavelmente Nate voltará nos próximos episódios. E agora vamos falar sobre o núcleo do nosso protagonista, né? Eu não diria que foi o principal do episódio, mas é um dos mais interessantes também, que é essa questão do Ted, né? O Ted, ele está na neura, né? Ele está surtado totalmente, porque ele acredita que o Dr. Jacob, né, o Jake, vai pedir a Michelle, sua ex-esposa, em casamento. Isso porque, né, a Michelle e o Jake estão aí em Londres, vieram trazer o Henry para passar um tempo com o Ted, e eles foram para Paris. E Paris é a cidade do amor, então ele acredita
totalmente que eles vão ficar noivos. E isso deixa o Ted muito, muito pilhado. Inclusive, tem uma conversa dele com a Rebecca por telefone, que a Rebecca fala, ó, não, esquece, é coisa do passado, não deixa o passado atrapalhar o seu tempo hoje com o seu filho que nunca tá aqui, você que nunca tá lá, e agora vocês estão juntos, então aproveita. E o Ted, ele tenta, ele até se entrega ali, mas a gente sabe que ele tá muito surtado porque ele ainda não superou a Michelle. Na verdade, eu acho que nem é só ter superado a Michelle como ex-esposa. Eu acho que ele ainda não superou a situação, né? Que é a sua ex-esposa saindo com o terapeuta de casal de vocês. Tipo assim, isso é muito bizarro, porque ele confiou, ele contou os segredos, ele se abriu, como a gente faz em terapia mesmo, com o doutor, e o doutor ficou com a esposa dele. Então é muito complicada essa situação e o Ted, ele tem dificuldade de superar esse problema aí que ele tem. Mas a gente tem uma mudança bem interessante aqui, que é na cena final, uma cena que deixou muita gente confuso, né, até por pensar o que aconteceu, o que isso de fato significa. Nessa cena final, a gente vê a Michelle vindo, né, buscar o Henry de volta, isso depois dela voltar de Paris, e no momento em que ela vai pegar a mochila, o Ted dá uma segurada ali pra olhar na mão dela e ele não vê nenhum anel, nenhuma aliança, então fica subentendido que não, a Michelle não foi pedida em casamento, afinal ela não está com aliança nenhuma. E ele pergunta, como é que foi Paris? E ela fala, foi legal, foi bom, né? Mas ela não fala nada a mais, ela não parece super empolgada, parece uma coisa normal, assim. Então fica no ar de que ela não tenha sido pedida em casamento. Mas logo em seguida, o Ted fica olhando pela janela e o Jake tá lá embaixo, né, esperando a Michelle e o Henry descerem com o táxi com a porta aberta. E quando a Michelle vai entrar, a gente vê que eles se olham com uma estranheza, rola uma coisa meio estranha ali entre o Dr. Jacob e a Michelle. Então, assim, mais uma vez, Ted Lasso não deixa nada claro de cara. A série é uma série que quer fazer a gente pensar, a gente trabalhar, a gente, sabe, realmente ficar refletindo sobre aquilo. Mas dá a entender que pode ser que o Jake tenha realmente pedido a Michelle em casamento, assim como o Ted previu, e por algum motivo ela falou não. E por isso o climão entre eles. Pode ser que seja isso, mas é mais um tópico que a gente vai ter que esperar os próximos episódios pra descobrir. Gente, a gente já viu aqui que Ted Lasso sempre faz isso com a gente. Ele joga possibilidades e a gente nunca sabe o que aconteceu, a gente não vê a informação completa, a gente tem espaço para imaginar, né, para criar teorias sobre isso, mas logo no futuro a ideia é que a série nos traga as respostas. E ó, só para terminar, eu queria dizer que tivemos alguns núcleos que não foram explorados ainda, mas provavelmente no próximo episódio serão. Como, por exemplo, o arco aí da Rebecca, né? A Rebecca e o seu romance passageiro lá na Holanda com o cara do barco, enfim, a possibilidade deles terem dormido juntos ou não, se isso vai trazer pra ela uma família ou não, é um assunto que ficou totalmente stand-by nesse episódio, mas não tem problema porque nós ainda temos 4 episódios pela frente. Mas e aí, o que você achou do episódio de hoje? O que você acha que vai acontecer a seguir? Eu já vi que tem gente teorizando que o Ted vai voltar pra Michelle, ou também tem gente achando que ele vai superar de vez. Gente, qual é a opinião de vocês? O que vocês esperam que vai acontecer ainda nessa terceira temporada de Ted Lasso? Deixa aí nos comentários tudo o que vocês acham, porque eu adoro ouvir as teorias e tudo que vocês acham aí que vai acontecer, até pra comparar com o que eu tô achando que vai acontecer, né? Mas pra concluir, foi mais um bom episódio, gostei bastante. O episódio passado ainda fica aí como meu favorito, mas esse episódio também foi bem bacana. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, essa foi a minha análise do episódio da semana, e eu peço que você se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que eu trago aqui semanalmente sobre o Ted Lasso e também sobre outras séries e filmes que a gente sempre acompanha e traz para vocês aí as novidades. Mas é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima, tchau!